Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série Show Enxaqueca aqui do nosso canal. Aqui a gente fala sobre a sua jornada, sobre caminhos possíveis para você vencer a enxaqueca como eu venci. E hoje eu estou muito feliz, muito emocionada de receber uma pessoa aqui para fazer uma entrevista para vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. A doutora Ana Marta, ela é cirurgiã, endoscopista, trabalha todos os dias aí tratando de doenças do aparelho digestivo. Oi, doutora Marta, tudo bem com você? Bem-vinda. Olá! Olá a todos, muito obrigada pelo convite. E realmente vamos lá e combater essa enxaqueca, porque eu mesmo também já sofri de enxaqueca e não tem coisa pior nessa vida. Sério? Ai, puxa vida, Sério. conta um pouquinho dessa história, então. Quando eu era mais jovem, na verdade, isso já tem muitos anos. Uhum. Eu tinha enxaqueca que era assim, bem debilitante. Quando atacava, e a minha era muito próxima do ciclo menstrual, era dia no quarto escuro, né, sem luz, sem som, vomitando, com náusea. E tinha vez que só passava, na época a gente não tinha noção dessas coisas, mas que eu precisava tomar um remédio para dormir, apagar e passar assim dormindo 2 dias seguidos para ver se dava um pause no É processo. duro. Só É quem tem duro. sabe como é uma dureza, uma crise forte assim de enxaqueca. E As assim, pessoas que não têm, elas tendem a minimizar o desconforto que é. sim. Mas uma crise de enxaqueca, ela é debilitante, ela é incapacitante. Mas quem não sente, é só uma dor de cabeça, né? As pessoas não têm noção do que é uma crise de enxaqueca. E são 30 milhões de pessoas com enxaqueca no Brasil. A doutora sabia desse número? Uau, não sabia desse número. 30 É milhões. muita gente, Muita muita gente. gente. Você imagina o impacto disso numa vida produtiva, né, laboral, no impacto na saúde, em questão de medicação e tudo, realmente é um impacto social bem, bem importante. Exatamente. Eu queria começar o papo falando dessa conexão que existe entre a enxaqueca e as doenças do aparelho digestivo. Então, é muito comum as pessoas que acabam fazendo o meu programa com a minha mentoria, enfim, elas se queixam ou de uma constipação, ou de uma gastrite, ou de um refluxo, e às vezes até cinetose também é bem comum. E às vezes Assim, até doenças mais graves, como a síndrome do intestino irritável, uma doença de Crohn, uhum. isso bem menos, mas aparecem, é bem comum. E a gente explica isso porque os mesmos neurotransmissores que estão envolvidos no desequilíbrio da enxaqueca, eles são os responsáveis pela passagem do alimento, fazendo a nossa digestão, né? Então, Exatamente. muita gente que me procura para o atendimento apresenta esse quadro de má digestão, de gastrite, de refluxo e estão se entupindo dos prazóis. Essa é uma realidade. Então, assim, eu queria abrir esse papo tentando falar um pouquinho da digestão. O quanto que uma digestão ruim ela Uhum. pode gerar um estado de inflamação no nosso corpo, por exemplo, doutora? A explicação assim mais óbvia, na verdade, que vem em primeiro lugar é que todas as proteínas, vitaminas, minerais que são responsáveis pela construção do nosso corpo, pela produção de neurotransmissores, pela produção de anticorpos, né? Então, tudo que faz o nosso organismo funcionar, de certa forma, vem de um processo digestivo eficaz, né? As nossas proteínas, os nossos minerais, as nossas vitaminas, a gordura, ela é absorvida pelo nosso trato digestivo. Se eu não tenho uma digestão eficiente, a chance de eu perder esse material de boa qualidade para a construção, né, dos bons tijolos, eu digo que é aquela parábola, né, de você construir na rocha ou na areia, né? Você pode construir, não sei se você conhece essa parábola bíblica, que dois construtores, um era prudente, construiu essa casinha na rocha, o outro construiu na areia.
Então, a casa ela pode ser a mesma, mas se você não tem um fundamento sólido, um material de qualidade para você fazer a construção do seu corpo, vindo o vento ou a água, o solo, o terreno não sustenta aquela construção, desaba na manifestação de alguma doença, né? Então, essa explicação mais simples seria isso. Por exemplo, o neurotransmissor é feito de proteína, né? Uma sequência, são peptídeos, são sequências de aminoácidos. Se eu não estou absorvendo, se eu não estou, primeiro começa, se eu não estou ingerindo, né, já é um problema, que a grande maioria da população não tem uma ingestão proteica adequada, isso é fato. E se eu não estou ingerindo, ou eu posso estar comendo o bife de maior qualidade, o fígado de maior qualidade daquela vaquinha que só pastou a vida inteira, nunca tomou um antibiótico na vida. Entretanto, se eu não tenho capacidade de absorver aquilo que eu estou comendo, vai tudo vaso sanitário abaixo, né? Então, a princípio, assim, a maneira mais simples de entender é isso, né? O grande impacto do processo digestivo é todos os nutrientes do seu corpo, de alguma forma, têm que ser absorvidos pelo trato digestivo, né? Então, o trato digestivo eficiente, né? Ele é fundamental para um material de boa qualidade na construção do nosso corpo. Muito legal. E o estômago, ele é um ambiente super ácido, né? Perfeito. Na verdade, cada sítio do nosso trato digestivo, porque a gente tem que pensar que o processo de digestão, ele não é mágica. Eles são processos químicos facilitados por enzimas. E cada tipo de enzima, isso aí é química básica, ela tem um pH ótimo, um pH e uma temperatura para agir no nota 10, né? Então, a gente, em todo o nosso sítio digestivo, nós temos pHs de forma diferente. Por exemplo, o pH da boca é básico, é ao redor de 7. Quando você tem uma boca muito ácida, por exemplo, por causa de bebida alcoólica, cigarro, refrigerante, pessoas que tomam muito, por exemplo, ouvem receitas na internet de vinagre para curar gastrite e toma muito vinagre. O vinagre ele é muito ácido. Tudo essa fermentação bacteriana dos carboidratos, de resto de comida na boca, gera um desequilíbrio na microbiota. Então, a gente tem uma boca, por exemplo, ácida, isso aí não é bom para o começo da digestão, né? Que a digestão dos carboidratos, ela começa na boca com a amilase, salivar, e a saliva, que também tem uma função de defesa, né? Ela secreta a lisozima para matar as bactérias que a gente pode estar engolindo. E a saliva é importante para emulsificar esse alimento. Então, eu já começo aí, né? Então, cada lugar do seu trato digestivo tem um pH ideal. O pH do estômago é um pH baixo. Ele, durante a alimentação, ele pode ir para abaixo de 1. Né? Lembrar que o pH é escala logarítmica. 1, 2, tem uma diferença muito grande. Não é um só número, isso é escala logarítmica, né? Então, eu tenho um pH muito ácido no estômago, que é justamente para desnaturar essas proteínas, facilitar. A proteína ela é um enrolado, assim, né? Você tem um enrolado. Quando eu caio no ácido para desnaturar e facilitar, então, as enzimas de quebrar aminoácido por aminoácido. Então, essa é a função de um pH do estômago ácido. Ele é sinalizador para o pepsinogênio virar pepsina e quebrar essas proteínas. E também, quando essa comida chega ácida na primeira porção do intestino, esse ácido, como eu falei, é processo químico isso. A presença do ácido no estômago deflagra uma resposta hormonal para o pâncreas jogar o suco pancreático, que é digestivo. O maestro é o estômago, né, com o ácido. E aí, um dos maiores tocadores dessa banda, dessa sinfonia, dessa harmonia, vai ser esse suco pancreático básico, que
só é liberado na presença de alimento ácido. Se o estômago não tiver ácido, eu tenho pouco suco saindo pelo pâncreas para digerir essas proteínas, essas gorduras, esses carboidratos. Então, assim, cada sítio do nosso trato digestivo tem um pH ótimo para agir e isso tem que ser respeitado para ter essa otimização do processo digestivo. E o que faz a nossa digestão, o nosso estômago perder essa acidez, por exemplo? Hoje, um dos principais causas da perda da acidez do estômago é o abuso de substâncias antiácidas, não só prazóis da vida, né? Na verdade, é uma das classes de medicamento mais consumida, medicamento de balcão, você não precisa de receita para comprar. E não só como os sais de eno da vida também, né? Bicarbonatos, tudo, esses medicamentos que tiram a acidez do estômago. É complicado porque a grande maior parte da população toma esse tipo de medicamento por conta, né? Sem uma real indicação. Antigamente, morriam pessoas de úlceras perfuradas por conta de úlceras não tratadas. E com o advento dos antiácidos, essas vidas foram salvas. Então, dizer que antiácido é um vilão, não é. Antigamente se arrancava estômago por úlceras perfuradas. Morriam pessoas por úlceras perfuradas. Só que existe o exagero, o abuso desse tipo de medicamento que pode sim ser deletério para a nossa saúde. Você imagina um estômago pouco ácido, você começa a ter o processo digestivo, ele é como se fosse um trem, né? Um vagão depende de estar acoplado a outro vagão. Então, a mastigação, o processo digestivo no estômago, o processo do intestino. Se eu descarrilho esse trem, acabou-se, vira um desastre, né? É um desastre. Então, se eu começo a ter um estômago pouco ácido por uma inibição medicamentosa, a partir daí para trás, o meu processo digestivo vai começar já falho. Outra coisa também é os hábitos de vida, né? Os nossos hábitos de vida hoje, eles não colaboram com a produção de acidez. Eu sempre falo que o processo digestivo ele é um processo muito caro do ponto de vista energético, fisiológico. É caro, só não é mais caro do que pensar, né? O cérebro é responsável por 30% da nossa energia gasta num dia. Mas o processo digestivo ele também é responsável pelos outros 25, 30% da energia basal. Para você ter uma ideia de quanta energia se gasta para poder você produzir sucos digestivos. Quando você está num ambiente, por exemplo, de fuga ou luta a todo momento, você começa a desviar essa produção energética do trato digestivo para o seu lugar de sobrevivência. Coração, Fuga ou pulmão, luta, você está rim, querendo dizer músculo. que a gente vive sob estresse constante. Estresse constante. E o nosso cérebro, ele não sabe o que é estresse imaginário, o que é um leão. Ele vai reagir do mesmo jeito. Então, você estressado por conta do trânsito é tão deletério, assim, existe, por exemplo, o reflexo fuga-luta, ele salva a vida, né? Você está diante, por exemplo, de igual, eu sofri um acidente de carro, meu carro capotou e caiu dentro de um rio. Isso ano passado. Uau! Foi uma coisa assim bem grave. E o reflexo de fuga ou luta, fora a misericórdia divina, foi responsável por salvar a minha vida, né? Eu imagino um carro capotado no riacho, submerso completamente, e a força, a respiração, meu sangue foi todo para os meus músculos, foi todo para os meus pulmões, e foi por conta disso que eu saí, na verdade, misericórdia de vida, né? Mas foi esse reflexo que me permitiu sair do carro, né? Entretanto, isso todos os dias, a todo momento, esse estilo de vida que a gente leva sem dormir,
tendo uma alimentação não adequada, você acaba desviando a prioridade energética que era para estar construindo ácido, construindo enzima, acaba indo para outros lugares, né? Então, você acaba tendo aí um prejuízo na produção, tanto dos ácidos quanto dos sucos digestivos em geral. E além do estresse, a alimentação, como que ela influencia na baixa acidez? Assim, a alimentação em si, ela não tem tanta influência na questão do ácido clorídrico, né? Uhum. É mais assim, como que nós estamos nos alimentando. Por exemplo, a não mastigação, você ignorar a fase cefálica, você sentar para comer com o telefone, com a televisão ligada, ou no meu caso, com o menino no colo comendo. Então, assim, você não respeitar a sua fase de liberação de ácido, isso aí é um dos que também causa um grande prejuízo na questão da acidez do estômago. Então, a gente vive eu costumo dizer, né, que a gente vive num estado muito simpático, que é o mecanismo de fuga ou luta, que é o contrário do estado parasimpático, que é o comer, digerir, descansar. Tanto que não é à toa quantas pessoas têm dificuldade de dormir hoje em dia. Né? Porque o comer, descansar, dormir, é o contrário de Falhou essa última frase, comer, descansar, dormir. É o contrário de fuga ou luta, né? São o sistema simpático parasimpático. Esse sistema é que vai regir as nossas reações autonômicas, né? Aquelas que não dependem do nosso pensamento. O respirar, o bater do coração, a temperatura corporal, a secreção do ácido, a secreção dos sucos pancreáticos. É o estado que rege as nossas funções vitais que não controlamos. E, doutora, então vamos lá. A gente está com uma baixa acidez estomacal por conta do estresse, por conta dessa questão de que a gente não consegue ter um tempo para a gente comer, para a gente mastigar, para prestar atenção, para esperar esses ácidos serem liberados. Aí a gente vai no médico com a digestão ruim e recebe o Prazol. O Prazol é um antiácido. Então, assim, se a gente está com baixa acidez, eu queria que você explicasse isso. A gente está com baixa acidez estomacal e aí a gente recebe um antiácido, ou seja, uma coisa que vai diminuir mais ainda, fica confuso. Eu queria que você explicasse isso, por favor. Aí eu gostaria de deixar bem claro, né? Eu não estou falando mal de condutas, né? Cada um segue a sua linha de tratamento, cada um segue uma conduta de tratamento. É difícil dizer, mas o fato é que sim, nós estamos prescrevendo muito mais antiácidos do que seria necessário, porque o grande problema da humanidade não é um aumento da produção do ácido, e sim uma diminuição crônica desse ácido no estômago. E é um pouco, assim, é óbvio pensar que se eu não estou tendo ácido para digerir e por isso eu estou tendo sintomas gástricos, se eu colocar o ácido, um antiácido, eu vou anestesiar esses sintomas, porém não tratar a causa. Só que muitas vezes anestesia, então as pessoas associam a melhora dos sintomas porque elas pararam de sentir. Só que pararam de sentir porque está anestesiando e não porque está tratando a causa. E isso acaba virando uma bola de neve. É o mesmo problema da enxaqueca. A pessoa toma o analgésico achando que está tratando. Que está tratando. Parou a dor sumiu. Não, você não está sentindo a dor, mas a doença está lá instalada, né? E quais são os riscos a longo prazo de tomar Prazol durante muito tempo? Porque eu entendo assim, claro, deve ter o tratamento do Prazol, ele deve ser indicado por um médico de uma maneira mais não tão exagerada como você está colocando, mas deveria ter um prazo para isso. Olha, você vai tomar um mês. Com certeza.
e depois... Na verdade, os protocolos, por exemplo, para úlcera, que seria a indicação clássica do uso desses antiácidos, ele fala em 8 semanas. De 6 a 8 semanas. Então, assim, mais do que isso, por quê? Por que não está melhorando? O que é que está levando? O que é que causou essa úlcera? Se a grande maioria das pessoas tem uma hipocloridria crônica, o que é que está causando úlcera? É o excesso de ácido? Existe uma condição chamada síndrome de Zollinger-Ellison, que é um tumor produtor de gastrina. É um gastrinoma que está produzindo muito hormônio que leva ao aumento da produção do ácido. Então, essa condição, ela é uma indicação, sim, do uso do omeprazol, por exemplo. Né? Uhum. Mas a grande maioria da população não tem indicação para uso crônico. Claro que você pega, por exemplo, uma população idosa que está tomando 1001 medicamentos, que a pessoa toma AS crônico, e o AS ele acaba com a mucosa gástrica. Então, assim, para diminuir o efeito colateral de outros remédios, como, por exemplo, pessoas que têm dores crônicas e fazem uso de muitos anti-inflamatórios, só que ao invés de tratar de forma não medicamentosa, ou pelo menos tentar tratar de forma não medicamentosa, é mais prático se optar, por exemplo, tratamento com anti-inflamatórios. E aí entra a indicação, por exemplo, de um protetor gástrico, digamos assim. Então, na verdade, isso é uma coisa, assim, às vezes um pouco complexa. Eu tenho paciente que chega no meu consultório tomando de forma regular 10 comprimidos diferentes. Então, nem sempre é possível a gente retirar de uma vez esses medicamentos. É preciso desmame. Assim, um desmame. Começa a retirar primeiro por que eles estão tomando aqueles outros remédios, e aí começa a fazer uma limpeza do que é essencial e do que não é essencial. E para isso vem a questão, você quer tratar ou você quer diminuir sintoma? Né? É a mesma coisa, você quer tratar enxaqueca, você está disposto a mudar hábitos alimentares, hábitos de sono, hábitos de exposição à luz, né? Você está disposto ou você quer o remédio que vai tirar a sua dor? Isso que você está falando é bem típico das pessoas com enxaqueca, principalmente porque usam abusivamente os anti-inflamatórios. Exatamente. Então, assim, acaba que vira um ciclo vicioso, porque a pessoa ela toma muito anti-inflamatório, ela vai ter um prejuízo. Gente, anti-inflamatório é um dos remédios que mais estragam a camada de muco protetor do estômago e do intestino. Ela está relacionada a microcolites, sabe? Altera a microbiota. É uma coisa assim. Só que aí entra a questão, até onde você está disposto a abrir mão de hábitos para se curar? Porque não é todo mundo, tá? Não é todo mundo. Se você estiver aberto a essa mudança, é lindo. E dá para fazer muita coisa e alcançar a cura verdadeira e não só anestesiar esses sintomas. E aonde que o prazol pode realmente dar um problema, uma doença mais grave, câncer? Quais são os riscos do uso prolongado de um prazol? Isso aí é uma coisa assim bem complicada. A gente tem uma relação, a gente já tem estudos mostrando, por exemplo, a deficiência de B12, né, que é uma vitamina muito importante para o nosso processo fisiológico neurológico, nosso processo fisiológico de replicação celular. Então, a B12 baixa, ela está associada a neuropatias, a inflamações nos neurônios, a uma diminuição das células sanguíneas, né, a um tipo específico de anemia. A B12, ela é um estabilizador digamos assim, do DNA. Tá? Todo o processo que tem multiplicação de célula, a gente vai precisar não só da B12, como da B9, regulando esse processo. Então, por exemplo, gestação, né? Pacientes grávidas que fazem uso há muito tempo de antiácido, vai ter um prejuízo nessa B12.
Então, assim, uma das principais é a B12. Outro, por exemplo, o ferro. O ferro, para poder... É um complexo... A absorção do ferro, ela depende de vários cofatores, carreadores. E um deles, uma das fases para a gente conseguir absorver esse ferro, depende da acidez do estômago. Então, se eu não tiver ácido no estômago, eu não absorvo ferro. Não absorvo, não tem como absorver ferro. Então, assim, deficiências nutricionais que são absurdamente comuns no nosso meio, seja por falta de fonte de matéria-prima adequada, né? Porque o ferro animal, o que a gente come por meio de produtos de origem animal, ele é muito mais fácil de ser absorvido. A B12 ela só é encontrada em produtos de origem animal. E como eu comecei a conversa, a gente não tem uma ingesta adequada de produto de origem animal, seja por causa de medo, seja por causa de desconhecimento, ou seja por causa se você está tomando antiácido há tanto tempo que quando você come carne você se sente mal. E aí o problema não é a carne, que é difícil de quebrar, é porque o seu estômago, que era o lugar ácido, não está mais. Então, assim, vira um ciclo vicioso, entendeu? Você começa a diminuir a sua ingesta de carne, aí você começa a diminuir a sua oferta de alguns nutrientes vitais, e quando você consegue comer, você ainda não consegue absorver. Então, aí a gente já viu ferro, a B12. Quando a gente não tem um estômago ácido, por exemplo, a gente vai ter uma deficiência na absorção de gorduras. Então, não adianta você estar comendo salmão do Alasca para poder pegar o ômega 3, o DHA, que é protetor do seu cérebro, mas vai tudo pelo cocô, vai sair porque você não consegue absorver. Vai ser um cocô bem caro, porque você não vai absorver gordura, porque para liberar a colecistoquinina, que é o hormônio que vai estar lá envolvido na contração da vesícula biliar, você precisa de ácido no seu estômago. E aí começa, né? Você começa a ter deficiência na absorção das gorduras. Deficiência na absorção da gordura, deficiência na absorção da vitamina A, que são vitaminas que precisam de gordura para serem absorvidas. Vitamina A, a vitamina E. A vitamina E é antioxidante, que ajuda muito nesses processos inflamatórios, você não vai estar absorvendo. A vitamina D, então, nem se fala, aí que você também não absorve. Aí começa. Fora que se você não tem uma absorção adequada, você não tem uma quebra adequada, você não vai ter absorção adequada. Sobrando esse tanto de comida pouco digerida, pouco absorvida, você começa a fazer um processo de disbiose intestinal, alteração da flora da microbiota original do seu intestino, começa a alterar. E aí eu costumo dizer que é o verso de Camões, que amor é fogo que arde sem se ver, né? Começa um processo inflamatório, um fogo que está ardendo ali no seu intestino, você não está vendo, é ferida que dói, você não está sentindo. É um contentamento descontente. Então começa assim aquele processo, aquela guerra infinita, sendo que ninguém consegue ver. Aliás, consegue ver sim, porque se você olhar para o vaso sanitário, você vai ter certeza que o processo digestivo não está legal. Mas a gente ignora esses sinais, né? A gente ignora as evidências. A gente já fala desse assunto. Eu só quero fazer um link aqui para as pessoas que estão ouvindo, que a baixa acidez ela vai provocar, como a doutora explicou, uma deficiência de B12, uma deficiência de ferro, e isso está diretamente linkado com enxaqueca, né? Tá. Pessoas A gente acha engraçado, fala ferro, a gente pensa em hemoglobina, né? Na verdade, o ferro, ele é um dos principais cofatores também na questão enzimática de produção de neurotransmissor. A gente sempre acha que é ferro, porque assim, ferro anemia. É muito mais do que isso. O ferro está presente no nosso sistema imunológico e no nosso sistema de produção de neurotransmissor. E hormonal, porque para a tireoide funcionar, e hipotireoidismo também é uma das coisas relacionadas à enxaqueca, o hormônio da tireoide, para se ligar às células, ele precisa de ferro.
entendeu? No receptor do hormônio da tireoide tem um ferro. Então, assim, ferro, ele não é só anemia ou sangue, né? É muito mais do que isso. Então, assim, só para resumir, precisamos de bastante carne, precisamos de bastante ácido no nosso estômago para a gente passar, né? Para a gente passar por isso. Então, vamos Gordura lá. boa também. Gordura boa também, né? Porque a O cérebro gordura... é feito de gordura, de água e gordura. A gente precisa de água. Gente, água. O peso do cérebro é a água. Às vezes a gente sente dores e cansaços por desidratação, porque não bebe água. Aí pergunta a básica: quando foi a última vez, hoje, agora, que você está ouvindo isso, que você tomou um copo de água? Você viu aqui, né? Eu tô falando aqui, ó. Você escapou porque você tá tomando, né? Eu não tô, gente. Aí eu já tô devendo nessa. Eu não consigo. Então, o cérebro é feito de gordura e de água, né? Do peso seco do cérebro, a maior parte dele é gordura. Então, gordura, meus amores, gordura é fundamental. Me desculpe os carboidratos, a gordura é fundamental. Hoje uma menina me perguntou, né? Posso comer a gordura da picanha? Aí eu falei para ela, deve. Aí ela falou assim, eu tenho medo. Eu falei, mas é essa gordura que vai salvar o seu cérebro, né? É normal ter medo, porque te passaram a vida inteira te falando que gordura faz mal. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, tudo bem, você não quer começar pela gordura da picanha, né? Que é uma coisa assim, vai direto para minhas coronárias, né? Eles acham que o estômago tá ligado, né? Direto com a coronária, vai sair dali, vai direto. Então, deixa o recado, comece aos poucos, por exemplo, com uma gema, aumente a quantidade de gema, aumente a quantidade de fígado, e aí porque as pessoas até desacostumaram com o sabor da gordura animal. Sim. Né? Então, quando você voltar a conhecer, aí você começa a fazer uma costela cozida, que é um corte mais gordo, e aí o caldo fica, né, com a gordurinha, e aí você vai começando um peito bovino, e quando você se vê, você vai estar comendo a gordura da picanha. As pessoas enjoam, né? E às vezes elas tomam caldo de osso e me falam, Daniela, eu tô enjoando, eu tomo, eu vomito. Falo, exatamente. Puxa vida. Por quê? Porque o estômago não está ácido. Para haver digestão de gordura, o estômago precisa ser ácido, porque é esse ácido que vai liberar a colecistoquinina no duodeno. E aí, que a gente, olha só, eu vou desenhar aqui para ver se facilita. A bile, a gente tem aqui a vesícula biliar, ela não produz bile, né? Ela concentra a bile produzida pela nossa vesícula biliar, ou pelo nosso fígado. Uhum. Só aqui, vamos ver. Aqui eu tenho o fígado, certo? Aqui é a bile. O fígado, ele produz a bile e essa bile vem por meio do ducto hepático, entra aqui na bile e fica aqui na vesícula biliar, na vesícula biliar. Tá aqui, aí a vesícula biliar ela vai concentrar essa bile. Imagina que tá bem que a primeira porção do intestino. A primeira porção do intestino, quando aqui em cima está o estômago, quando a comida cai aqui nessa primeira porção, a presença de ácido graxo no intestino faz com que as células que estão aqui percebam esse ácido graxo, liberem um hormônio chamado colecistoquinina, que é o CCK. Esse CCK ele vai agir responsável pela digestão da gordura. Quando eu tenho um estômago pouco ácido, eu não tenho uma liberação legal de colecistoquinina, e com isso eu não tenho uma liberação legal de suco biliar, que é como um sabão. É ele que vai derreter as gotinhas de gordura e facilitar a ação enzimática. A digestão de gordura, ela é a mais pesada. Assim, não é mais pesada, ela é que tem mais detalhezinhos aonde pode dar muito erro, né? Uma falta de ácido, a falta de ativação da vesícula biliar,
pessoas que por muitos anos não comeram gordura, a vesícula ela fica preguiçosa, entendeu? Então, assim, hormônios, distúrbios hormonais femininos clássicos, como baixa de progesterona, a baixa de progesterona, ela vai dificultar esse esvaziamento da vesícula biliar. Então, por exemplo, mulheres que usam anticoncepcional, né, que é até uma das causas de enxaqueca, você tem esse desequilíbrio entre estrogênio e progesterona, que também é uma das causas de enxaqueca, você tem uma desmotilidade de vesícula biliar. Acaba assim que, olha, tudo é interligado. Uma coisa que está fora do lugar, ela se reflete em outros lugares. Então, você vê aí, por exemplo, se você tem um desbalanço entre estrogênio e progesterona, você não tem uma vesícula biliar funcionante. Então, o hormônio não é só ovário e útero, né? Também é trato digestivo. Olha, essa é novidade para mim da relação da progesterona e o estrógeno com a vesícula. A vesícula. É por isso que mulheres é quem tem mais possibilidade de ter cálculo em vesícula biliar, né? É muito mais comum em mulheres do que em homens. E uma pessoa que está com essa dificuldade de digestão, uma das coisas seria tomar ácido, uma betaína, uma enzima digestiva? Como que faria? Uma betaína, assim, normalmente eu avalio pelo coprológico funcional. Se tiver havendo perda de gordura nas fezes, às vezes é necessário você, por exemplo, entrar também com sais biliares. Uhum. Né? Fazer prescrição de sais biliares. Em geral, você melhorando o ácido, você consegue melhorar essa ativação dessa química, né? Da CCK. Entretanto, se isso for um estado muito crônico, às vezes você precisa repor bem sais biliares. E quem vai dizer isso é a quantidade de gordura que ela está perdendo nas fezes. Então podemos entrar nas mensurado. Fezes. Podemos entrar nas fezes agora que você estava falando, né? Então eu preciso olhar o meu cocô lá e ver que se tem gordura, se tem resto de comida. De comida, se ele está afundando, a forma dele. Então, assim, o cocô, você olha, ele é a expressão visual do que está acontecendo dentro de você, né? Uhum. Só que muitas vezes a gente ignora os sinais, né? Nós somos mestres em ignorar esses sinais. Então, se você tem, por exemplo, na questão de aspecto, fezes mal formadas, né? Moles, que caem no vaso sanitário, boiam, ou aderem, assim, sabe? Que você dá 50 descargas e as bichinhas não vão embora, fica assim boiando, aderida. Às vezes você consegue ver as gotículas de gordura mesmo. As fezes de coloração mais amareladas ou um pouco esbranquiçadas. Tudo isso é indício, por exemplo, de um processo digestivo de má digestão de gordura. É associada é muito comum em doenças que têm desabsorção intestinal. Aí, por outro lado, se você também tem umas fezes, por exemplo, ressecadas, em formato de bolinhas duras, que você faz, afunda no vaso sanitário. Isso aí é indicação de constipação, ou você está bebendo pouca água, ou o intestino está muito lento. Então, você consegue olhar e entender. E também é importante a análise microscópica desse cocô. Você pega toda a sua evacuação, põe num tapaué, né? Que tapaué é caro, né? Num pote de plástico, manda para o laboratório, e aí o laboratório ele vai fazer uma análise microscópica desse cocô, mostrando se você está digerindo proteína, se você está digerindo tecido conjuntivo, se você está digerindo as gorduras. E aí você consegue ter a confirmação laboratorial da sua suspeita. Tá? Então, assim, e você consegue ver se está tendo fermentação bacteriana por meio da dosagem de ácidos orgânicos, o pH das fezes, se tem presença de mucina, células intestinais, né, para ver se está tendo um processo inflamatório. Existem exames, assim, se você for ver, caríssimos, dosagem de interleucinas, a dosagem de zonulina. A grande parte dos problemas a gente consegue resolver com um bom e velho coprológico funcional. Entendi. E eu vou falar para você um pouquinho do meu caso. Eu, desde criança, era constipada. Sempre fiz aquele cocô de cabritinho.
né? Cabritinho. E muitos anos com esse problema. Quando eu mudei meus hábitos, que eu comecei meu tratamento, que eu mudei toda a minha alimentação, o meu intestino começou a funcionar muito bem. Tratei de uma cândida no meio do processo, eu tinha candidíase de repetição, então isso com certeza o combo, né? é o combo, Combo. é o pacote. É. E só que depois de um tempo, de anos assim, eu comecei a perceber que quanto mais fibra eu ingeria, porque eu sempre tive a mania de botar 70% do meu prato eram folhas, né? Você e todas as mulheres que fazem algum tipo de dieta, né? Exatamente. E eu comecei a perceber que aquilo não tava indo bem para mim, que eu continuava com a constipação. Eu percebi que as fibras, para mim, elas me fazem mais mal do que bem. Eu sou maluca ou isso acontece numa grande parcela de pessoas? É muito comum. E eu não estou falando mal de fibra, desde que seja uma fibra presente naturalmente nos alimentos. Você nunca vai me ver prescrevendo Fiber XX no meu consultório, porque a adição de fibras, assim, do nada, do além, eu não considero benéfica, né? Além disso, você já viu quanto que custa um potinho de fibra no mercado? É mais Já. caro do que picanha. Exatamente, bem mais caro. Se for pegar o quilo da fibra, né? Vai estar Exatamente. bem mais caro que a picanha. Não, esquece, né? Eu também sou a favor de uma prescrição bem enxuta, sabe? Poxa, compatível com a realidade brasileira, né? E aí vem a questão, por exemplo, de que você tem o intestino é um cano, né? O cano cortou. Oi? Foi. Travou. O Tá intestino é me um ouvindo? cano, foi essa a É. última frase. Você sabe que há um tempo atrás eu acordei e meu quintal estava extravasado de cocô. Meu cano entupiu, aí choveu, porque a gente está em época de chuva, choveu, extravasou aquela coisa toda e inundou o meu quintal com cocô. Aí, beleza. O que que acontece? Se você tem um cano entupido, imagina que se ele não está saindo para cá, né, pelo ânus, indo para o vaso sanitário, aquele negócio está acumulando, está acumulando, está acumulando, e aquelas toxinas, gente, o cocô, ele também faz parte de onde nós eliminamos as nossas toxinas, né? O nosso processo de detoxificação hepática praticamente é eliminado via bile para as fezes e para ser eliminado e ir embora. Também é eliminada uma parte via rim, né? O grande detoxificador do nosso corpo aí é o fígado e ele elimina isso daí. Se está ficando parado há muito tempo, começa a ter a reabsorção dessas toxinas. Também se está ficando parado há muito tempo, começa a haver multiplicação bacteriana. E se tá ficando parado há muito tempo, começa a transbordar para cima. E aí o negócio tá lá parado, entupido, socado, e você jogando mais resíduo dentro, uma hora aquilo dali vai aumentar muito, distender, e aí por distensão ele vai expulsar as fezes que estão embaixo, entretanto vai ficar acúmulo de resíduo no seu cólon, você aumenta o volume das fezes. E por aumentar o volume das fezes, você tem uma expulsão. E você olha, estou fazendo cocô. Na verdade, você não está fazendo cocô, você está fazendo o seu intestino dilatar até expulsar uma coisinha, mas o grosso ainda está ficando. O que é? Isso eu falo, eu não sou contra o uso de fibra, gente. Fibra é ok, fibra é legal em determinadas situações. Se você está com o seu intestino parado, libere esse fluxo, libere esse resíduo e somente depois, quando você tiver um trânsito intestinal adequado, você pode liberar. Embora, devo dizer que muitas vezes as fibras cruas, né, os vegetais crus, eles podem ser intestinal. Então, assim, para quem está em processo de recuperação de parede intestinal, fibra crua, vegetal cru, ele é mais difícil de digestão. Então, você não está com o intestino legal e você ainda está sobrecarregando ele. E aí eu venho falar, né? A gordura ela é muito mais eficaz, muito mais amiga do intestino do que a fibra per se.
come um abacate. Quer fibra? Come um abacate. Abacate é riquíssimo em fibra e em gordura. Eu gosto de tomar o óleo de coco. O que você acha? Eu tomo sempre um chazinho assim com óleo de coco quando eu sinto que estou óleo de coco, azeite, tudo isso é interessante. Aí depende muito do gosto pessoal. Particularmente, eu não gosto muito do gosto do óleo de coco. Eu já não tenho problema nenhum. Eu prefiro o azeite, então, assim, e isso é um pessoal, tá? Pessoal. É um gosto pessoal. Óleo de coco para mim combina mais com coisas, tipo assim, se eu vou fazer uma vitamina, né, de banana, que pelo menos os meus filhos gostam muito, e de vez em quando eu tomo também, eu uso óleo de coco. Agora, se for comida salgada, aí vai azeite. Regado. Nossa, meu filho chama de óleo. Mamãe, põe um óleo para mim. O do meio, ele pede óleo. Mamãe, põe óleo. É o azeite pra gente jogar. Ele tá muito pouco. Você vê a comida boiando assim no azeite. Tá muito pouco, não. Tá bom. Come isso daí. Que bom. Pelo menos de constipação ele não vai sofrer, né? Não. Não. Graças a Deus, aqui, assim, na verdade, meu filho mais velho é intolerante à lactose, né? Casa de ferreiro. Eu tenho um filho mais velho intolerante à lactose e a minha caçula, que é alérgica à proteína do leite de vaca, que é a PLV. Impressionante, né? Aí... Doutora, para a gente fechar esse assunto da questão do intestino, a carne apodrece lá? Me conta essa história, me esclarece essa história, por favor. Essa é uma pergunta que quando as pessoas me veem comendo bastante carne dentro do programa, eu falo, gente, não tenham medo da carne. As pessoas sempre me perguntam, mas a carne não apodrece lá no intestino? Olha só. Vou começar então pelo... É comum as pessoas falarem que come carne e o cocô fica fedido. Por quê? Porque a amina da carne da proteína animal, ela vai ser digerida por bactérias proteolíticas em cadaverina e putrescina e com isso sai aquele cheiro de urubu podre. Esse cheiro de rato podre, na verdade, isso aí não é culpa da carne. Tá? Porque nós fomos feitos biologicamente para comer proteína animal. Isso é culpa de anos de você agredindo o seu estômago e o seu intestino, alterando a sua microbiota nativa, diminuindo a sua produção ácida e por isso você não consegue digerir. Então, assim, antes de culpar a carne, né, a gente tem que culpar os anos que a gente passou agredindo o nosso trato digestivo. Uma pessoa média come até 40 toneladas de comida na vida dela. 40 toneladas de coisa passando por dentro do seu estômago, do seu intestino. O que é que está entrando dentro de você? Entendeu? Assim, até você ter essa consciência, veja bem, eu com meus 25 anos, quando eu era recém-casada, eu e meu marido, o que a gente considerava... Consciência nenhuma. Consciência zero, porque o nosso programa era nuggets, Coca-Cola e jogar videogame. Passamos o primeiro ano do casamento fazendo isso, nuggets, Coca-Cola e videogame, era o máximo do nosso programa. Chegou o final de semana, nuggets, Coca-Cola e videogame. Então, eu não posso culpar minha má digestão proteica pelo pobre do bife que eu tô comendo. Na verdade, foram anos eu maltratando, alterando a minha microbiota intestinal, alterando a minha produção de ácido clorídrico, né? Então, assim... E aí, para quem queixa de dificuldade de comer carne, eu sempre oriento. Cuide da sua acidez do estômago. Uma vez que você cuida da acidez do estômago, a chance de você começar a aceitar comer carne é muito maior, tá? E aí entra a questão, a carne apodrece no seu intestino? Em estado fisiológico, não. Em um estado fisiológico, a carne nem chega no intestino grosso. Em um estado fisiológico, a carne ela é totalmente digerida e absorvida no estômago e no intestino delgado. Quem chega no grosso para fermentar são as fibras que nós não digerimos, o que não necessariamente é uma coisa ruim, dependendo da microbiota que estiver no intestino. Então, a gente tem que parar de achar assim que é vilão, é culpado
culpado? Tirando nuggets e a Coca-Cola, que não tem nada de bom nisso, nas coisas que Deus criou, na natureza, não existe o vilão nem o culpado. Existe a soma dos hábitos, né? A soma dos hábitos. Então, foram os hábitos que você construiu que levou você a digerir mal a sua carne. Não é a carne a culpada disso. E carne, nem em estado fisiológico, não apodrece no intestino. Ela é perfeitamente digerida. Então, as fibras chegam sem serem digeridas, né, no intestino, porque ela passa por todo o processo. É a natureza dela. É a natureza dela. A natureza da fibra, a natureza da fibra não é ser fonte de comida para mim. É ser fonte de comida para minha microbiota. O que pode ser uma coisa boa ou não, dependendo da microbiota que estiver no meu intestino. Agora me fala sobre a microbiota, então. Qual que é o papel? Fala um pouco da disbiose para a gente fechar com chave de ouro esse bate-papo que está maravilhoso. Veja bem, a microbiota intestinal é um outro órgão que nós temos, né? E é um órgão que participa ativamente dos processos fisiológicos do nosso corpo. Apesar delas, teoricamente, estarem fora do nosso corpo, né? Porque elas estão na luz do intestino, elas não estão dentro do intestino, na nossa corrente sanguínea. Aquilo que ela produz ao comer, os restos de comida que nós comemos, eles agem tanto para inflamar, se for ruim, como para desinflamar, se for bom. Então, a gente anda no equilíbrio, né, entre bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias boas, elas tendem a ser maioria e, com isso, controlar o crescimento das bactérias ruins. Entretanto, se a gente não joga a favor delas, né? Se a gente não tem hábitos interessantes, como hábitos de sono, de controle de estresse, eu vou acabar privilegiando o crescimento de uma população ruim em detrimento de uma população boa. E aí, essa população ruim, que são as grãs negativas, que em excesso, né, elas produzem quando elas morrem, elas liberam uma coisa chamada LPS, que é fragmento da parede dela, e esse LPS ele tem uma função inflamatória absurda no nosso corpo e está ligado a N processos, inclusive enxaquecas, alterações metabólicas como resistência insulínica. Na verdade, você nomeia aí. E é tão engraçado isso que esses metabólitos produzidos pelas bactérias do intestino, a gente já descobriu receptores para eles em basicamente praticamente todo o nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso coração. Descobriram que a microbiota boa do intestino, ela produz um composto que ele se liga nos vasos sanguíneos ali do coração, na crosta da aorta, e eles auxiliam no controle da nossa pressão arterial. Então, assim, são coisas que a gente acha que não tem nada a ver. A microbiota intestinal, ela também está ligada à resposta de inflamação do nosso pulmão, a doenças de pele. Então, assim, tudo. Aí, por isso que eu falo, a questão assim então a microbiota, quando se alimenta de carne, vai liberar cadaverina putrescina, porque teoricamente a microbiota não era para estar se alimentando dessa carne. Então, se eu não tenho um processo digestivo bom, eu estou liberando aminas que são inflamatórias. Da mesma forma que, por exemplo, se eu estou comendo, tem um processo digestivo bom e estou comendo alguns tipos de fibra, eu posso estar produzindo ácido graxo de cadeia curta no intestino, que é excelente anti-inflamatório e tem um efeito de modulação de anti-inflamação, inclusive protetor contra enxaqueca. Então, assim, mais importante do que eu estou comendo, na verdade, é que microbiota está na minha barriga. Eu não sei se você conseguiu entender. Sim, consegui. A carne vilã, então, nesse caso, a carne é vilã, a gordura saturada da carne é vilã, a fibra é boazinha, tudo depende da microbiota. Esses compostos que podem ser tanto inflamatórios quanto anti-inflamatórios.
E a forma, eu falo assim, que a forma de você ter uma microbiota saudável é você sendo saudável. Uhum. Entendeu? Não São adianta, não seus tem nada hábitos. isolado, né, doutora? Não tem nada Não, não isolado. tem. Não tem nada isolado. Não. E o que vamos lá, falando ainda, estendendo um pouquinho esse assunto do intestino, sobre a permeabilidade intestinal. O intestino, ele é uma membrana super seletiva, né? Ele é como se fosse uma peneira. Eu gosto de falar que o intestino é o verdadeiro maestro, porque é ele que fala o que vai entrar, o que vai sair. Eu posso usar essa palavra? Pode. Na verdade, eu não gosto da ideia de peneira, porque a peneira, ela deixa passar coisas pequenas, certo? O Certo. intestino, ele seleciona o que vai entrar. Na verdade, ele é um porteiro. Ele tem um porteiro, ele tem lá. É como se fosse a muralha da China. Eu tenho um portão e eu permito quem entra. A absorção de nutrientes, ela é ativa. Eu escolho quem vai entrar. A peneira não, ela deixa passar tudo pelos buraquinhos. Agora, quando eu tenho o intestino em forma de peneira, que aí tá deixando passar, a princípio, coisinhas pequenas, aí os rasguinhos vão aumentando e vai passando coisinhas maiores, isso é o que eu chamo de hiperpermeabilidade intestinal. Eu queria que você entrasse nesse assunto, porque os anti-inflamatórios, que são remédios que todo mundo que tem enxaqueca tomam, eles aumentam a permeabilidade intestinal, né? Aumenta a permeabilidade intestinal. Eles não só aumentam a permeabilidade intestinal, como eles diminuem a camada de muco que protege esse intestino. A perda da permeabilidade, ela não acontece de uma hora para outra, tá? Não é assim, eu tomei o anti-inflamatório, meu intestino virou um buraco. Vai virar um buraco. Não, mas é um processo paulatino, progressivo, constante. Uma vez que eu perco essa permeabilidade, eu demoro para conseguir recuperar. Entendeu? Entendi. Então, começa assim, eu reduzo a produção do meu muco que está protegendo, né? Eu reduzo, aí depois eu começo a afastar um pouquinho essas células, aí eu começo a ter uma hiperpermeabilidade seletiva e depois essas células vão ficar afastadas e depois eu vou ter morte celular. Então, é um processo assim que vai... Quando, a partir do momento que eu tenho esse afastamento dessas células, eu começo a perder a tolerância oral. Eu começo a apresentar sintomas a coisas que antes eu não sentia. Então, eu podia comer ovo, hoje eu não posso. Aí começa, eu podia comer, sei lá, abacaxi, hoje eu não posso. Você começa a perder a tolerância aos alimentos. E aí, porque cai isso amigo, de uma forma mal digerida, né, na corrente sanguínea. Exatamente. Vai ativando o nosso sistema imunológico. Imunológico, cascata de inflamação, interleucina, Toll-like receptor 4, aí vira uma guerra imunológica, uma guerra de inflamação, que Deus nos acuda, aumento da estamina, e esse aumento da estamina leva a um processo de piora da enxaqueca crônica. Então, assim, e para você recuperar, eu falo que é um tratamento mínimo de 8 semanas, podendo ir até 2 anos. Então, não é só tirar o anti-inflamatório, não. Você tem que tratar esse intestino. Sim. O caldo de osso uma boa pedida para ajudar a voltar com essa permeabilidade, além de melhorar a alimentação, obviamente, mas o colágeno ali que tem no caldo de osso ajuda? Colágeno, os minerais, a gordura, o caldo de osso, ele é um dos grandes adjuvantes aí no tratamento do intestino. Eu gosto de falar que a gente tem, na verdade, quatro pilares, né, tratando, que são os 4 R's. Remover aquilo que é tóxico. Eu vou recolocar o que está faltando, no caso, se o meu estômago tiver pouco ácido, né, então eu removo o que está faltando para o meu trato digestivo. Eu mexo na minha microbiota intestinal e eu reintegro, eu faço a reparação desse epitélio, dessa barreira intestinal que está quebrada. Então, o caldo de osso, ele entra de forma, assim, exemplar no 4º pilar. Que legal. Eu ensino minhas alunas a fazerem as conservas fermentadas, né? Conserva de repolho, bebida fermentada
de beterraba, que é a Bitkvas, não sei se você conhece. Bitkvas. Outro dia uma seguidora me mandou a receita e eu fiz. Aí vira um suquinho salgado, né? Exatamente. É preciso se adequar ao gosto. A gente estranha um pouco no começo, mas a cor fica linda, né? Fica linda, né? A cor fica linda. Você é a favor do consumo desses probióticos? Tem tempo e lugar, né? Por exemplo, pessoas que têm uma intolerância histamínica, que é uma das grandes causas de enxaqueca crônica, elas não vão se dar muito bem com fermentados. Então, não é todo mundo que consegue tolerar o consumo de coisas fermentadas. E as bactérias, elas entram no terceiro passo. Se eu não tiver removendo o que está me irritando, o excesso de bactéria que eu estou jogando para dentro pode levar a piorar os quadros de fermentação intestinal. Então, vai muito na questão de tolerância pessoal, sabe? Muita gente tolera, assim como muita gente também não tolera. E aí, a pessoa vai sentir, ela vai comer e vai estufar a barriga, vai dar estufar. enxaqueca, vai ter névoa mental, né? Brain fog, pode apresentar crise de enxaqueca, tudo isso. Muito obrigada, doutora Ana Marta. Adorei, foi sensacional. Falamos de coisas muito importantes aqui. Tenho certeza que a audiência vai amar esse bate-papo, porque a gente falou de mitos aí que eu estou sempre batendo na tecla, que as pessoas comem pouca proteína, comem pouca carne, têm medo de gordura. Botam a culpa na carne e a culpa é a acidez estomacal que tá ruim, né? Então, assim, nossa, eu estava aqui aplaudindo de pé todas as coisas que você esclareceu aqui para o pessoal. Gostei bastante, muito obrigada pela sua disponibilidade. Me passa o feedback depois e aí a gente discute as dúvidas que a galera tiver. É bem legal esse assunto. É sempre bom conversar sobre cocô. Com certeza, muito bom. Logo mais eu chamo você, a gente faz uma parte 2 aqui de uma outra entrevista com outros assuntos. Esse episódio ele vai para o YouTube e ele vai para o podcast também, tá legal? Assim que for publicado, você me avisa. Eu te aviso. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? A plataforma que eu estou bem presente é o Instagram, né? Que é Ana Marta com TH, Ana Marta Moreira. Aí lá na minha bio tem um link, que eu tenho também um podcast e o link do YouTube, que eu também tenho um projeto de live, que eu chamo alguns convidados, e aí como o Instagram não permite colocar vídeos muito grandes, vai tudo para o YouTube, né? E o áudio vai para o podcast. Então lá você encontra tudo isso no Instagram, Ana Marta com TH Moreira. Ana Marta com TH Moreira. E você está atendendo? Quais são as cidades que você atende? Uau, agora com esse... Agora é só online, né? Com o coronavírus. Agora com o coronavírus quebrou as nossas pernas. Em questão de atendimento presencial, a verdade, desde que teve um dos primeiros casos no Brasil, eu já comecei a trancar o meu consultório, porque eu trabalho em um hospital, né? Então eu sabia que eu poderia, porventura, me contaminar e então eu não quis ser um elo da corrente. Então eu estou com o consultório fechado até acabar essa confusão. Aí realmente os meus atendimentos eu estou fazendo, infelizmente, porque eu gosto de olho no olho, pegar. Mas infelizmente eu estou fazendo um acompanhamento aí via online. Mas normalmente você atende em Teresina, é isso? Em Teresina. São Paulo também não. De vez em quando, acho que eu vi você falando. Antes da minha bebê nascer, né? Agora eu tô com a bebezinha gatinha de 5 meses e como a gente mama, né? A gente não, ela mama. Então vai ser difícil eu conseguir retornar às viagens, mas por enquanto, São Paulo, São Paulo é a cidade do meu coração. Foi lá que eu fiz as minhas residências, conheci meu marido, meus 2 filhos nasceram lá. Então é a cidade do meu coração em São Paulo. Eu vi você no Alimente, eu estava lá na plateia te aplaudindo. Aí tá, a bebezinha estava lá comigo, meu marido estava lá nos
bastidores com ela. Gente, o alimento foi uma coisa assim fantástica. Uma pena que eu não consegui tá 100%, né? Porque minha bebê tinha 40 dias de nascida, então eu tava meio que não expondo ela a todo mundo, né? Porque era muita gente, foi muito legal. Isso aí. Doutora, vou agradecer mais uma vez aqui para a gente encerrar. Muito obrigada. Foi muito rico mesmo o conteúdo. O prazer foi meu. Eu vou encerrar aqui a gravação. Era só um minutinho. Um grande beijo aí para você. Um grande beijo.